Olá, amigos. Mais um vídeo do Ministério Levanta e Anda para estar abençoando a sua vida. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa primeira disciplina teológica que falamos aqui a respeito de Deus. Então, hoje nós vamos estar dando continuidade a esta disciplina. E só recapitulando aqui de uma forma bastante rápida, na primeira aula nós aprendemos que o nosso Deus, ele não existe. Isso porque essa palavra existir, ela traz um sentido e nos leva a compreender que algo só pode existir a partir do momento em que foi criado, em que teve o início, em que foi gerado. Portanto, o nosso Deus não existe porque não teve início, não foi criado. Nosso Deus é transcendente, ele é eterno, ele é soberano. Nesse sentido, ele é, não existe, ele é pré-existente. Aprendemos aqui também que esta palavra Deus, ela se trata de um título e não do nome de Deus. Ela se trata de um título que é dado a esse ser que é transcendente, a esse ser que é eterno. E aprendemos que lá no capítulo 3 de Êxodo, versículo de número 14, que esse Deus que é eterno, esse Deus que é transcendente, ele se apresenta a Moisés dizendo o seu nome. Ele se apresenta a Moisés dizendo, eu sou o que sou. E quando Deus se apresenta a Moisés dizendo que ele é, esta expressão eu sou deriva de uma palavra hebraica que quer dizer Javé, que significa Jeová. Portanto, o nome do nosso Deus é Jeová, esse Deus que é e não existe. Agora, entendendo isso, nós aprendemos aqui também que o nosso Deus, ele é espírito, conforme o capítulo 4 de João, versículo de número 24, e lá também, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O nosso Deus é espírito. Entendendo isso, nós compreendemos que ele não tem forma, ele não tem uma forma corpórea, pois se trata de um espírito. E compreendemos também, à luz de Isaías 59, versículo 2, que quando ali o texto bíblico diz que eis que a minha mão não está encolhida para que não vos possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não vos possa ouvir, ali está acontecendo uma manifestação teofânica de Deus. Porque o nosso Deus, sendo espírito, ele se manifesta, ele se comunica ao ser humano como se tivesse algumas características humanas. E isso nós entendemos que se trata de uma manifestação teofânica. É quando o nosso Deus, na sua plenitude, na sua soberania, na sua totalidade, ele se comunica a nós, atribuindo para si algumas características humanas para facilitar a nossa compreensão. Isso porque a nossa mente, a nossa compreensão acerca de Deus é muito limitada. Então, para Deus se relacionar com o homem, para Deus se comunicar com o homem, ele atribui para si algumas características humanas para facilitar a nossa compreensão. Entendendo tudo isso, nós precisamos agora perceber que o nosso Deus, ele tem atributos divinos e possui também alguns atributos morais. E é sobre justamente isso que nós queremos aqui estar abordando nesse vídeo, falando acerca dos atributos de Deus. E o que são atributos de Deus? Os atributos são aquelas qualidades que estão relacionadas ao caráter de Deus e que ele arroga para si essas qualidades. E para falar dos atributos do nosso Deus, eu separei aqui, pelo menos em duas categorias, os atributos dele. A primeira categoria dos atributos de Deus que eu quero falar aqui é os atributos morais do nosso Deus, que são conhecidos como os atributos intransferíveis ou não comunicáveis, que são justamente aqueles atributos que são exclusivos de Deus, que ele não transfere para mais ninguém e que ele não comunicou à sua criatura. São os atributos morais, conhecidos como atributos intransferíveis ou não relacionados,
ou incomunicáveis. E tem também a segunda categoria dos atributos do nosso Deus, que são os atributos naturais, que são justamente aquelas qualidades que estão em Deus e que ele decidiu compartilhar com a sua criatura. Pelo menos algumas dessas qualidades, que são os atributos transferíveis ou conhecidos também como atributos comunicáveis, que são aquelas qualidades, aqueles atributos que estão em Deus e que ele decidiu comunicar alguns deles para a sua criatura. Vamos ver algum desses atributos? O primeiro atributo que nós percebemos que está em Deus e que faz parte da categoria dos atributos intransferíveis é justamente o fato de Deus ser eterno. E a eternidade é um atributo que está em Deus e que ele não comunicou, ele não transferiu a mais ninguém. Portanto, somente o nosso Deus é eterno. Esse atributo é exclusivo dele. E o que é a eternidade? A eternidade é o fato de nós entendermos que o nosso Deus, ele não se prende a um tempo, espaço, ele está acima de qualquer limitação do tempo. É o fato de entendermos que o nosso Deus nunca teve início, não terá fim e é eterno e subsiste nessa eternidade com o seu poder e com a sua glória, e jamais ele será limitado pelo espaço e pelo tempo. O nosso Deus é eterno e subsiste nessa eternidade pelos séculos dos séculos. Portanto, para Deus não existe passado, presente ou futuro, porque ele é eterno e subsiste pelos séculos dos séculos. E nós encontramos uma confirmação bíblica para isso lá no livro de Salmos, capítulo de número 90, onde ali o texto bíblico diz que de eternidade em eternidade tu és Deus. Portanto, esse é um atributo divino, um atributo moral que é exclusivo de Deus. É uma qualidade de Deus, a qualidade da eternidade. Está lá em Salmos, capítulo de número 90, a partir do versículo 2. Vamos para o segundo atributo que é exclusivo de Deus, que é justamente o atributo da imutabilidade. E o que é isso? Significa dizer que em Deus não há mudança, tanto no seu ser, no seu caráter, na sua moral, como também na sua essência, nos seus planos e nos seus propósitos. Não há mudança em Deus. O ser humano constantemente ele está mudando, ele está se submetendo a mudanças, mas o nosso Deus, o seu caráter, a sua moral é imutável. Quando a Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17, que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. E essa é uma qualidade, é um atributo moral que está relacionado ao caráter de Deus e é exclusivamente dele. É uma prerrogativa divina dele. Faz parte da primeira categoria dos atributos intransferíveis ou incomunicáveis, que ele não transferiu, que ele não comunicou a mais ninguém. Vamos para o terceiro atributo, que é exclusivo de Deus, que é a onisciência. O que é onisciência? É o fato de Deus ter conhecimento de todas as coisas. Deus não se limita, ele não se limita no fato de conhecer todas as coisas. Ele tem conhecimento de tudo. E o próprio Davi, ele reconheceu isso quando ele vai dizer lá no Salmo 139, que antes mesmo que ele construísse alguma palavra na sua boca, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia qual era a palavra que ele iria pronunciar. Então, ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus que tem conhecimento de toda a ciência e não se limita, não se limita. Vamos para o quarto atributo, que é um atributo exclusivo de Deus, que está relacionado ao caráter dele e que ele não transfere para ninguém, que é o atributo da onipresença. É o fato de Deus também
não se limitar dentro de um espaço, dentro de um tempo. Ele está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ele é um Deus onipresente. Nesse exato momento, ele está presente aqui onde eu estou, está presente onde você está presente em todos os lugares onde ele é aclamado, onde ele é invocado, e ele não se limita dentro de um espaço, dentro de um tempo, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é um Deus onipresente. E a onipresença faz parte dessa categoria dos atributos intransferíveis de Deus. Vamos para o quinto atributo, que é o atributo da onipotência. E o que significa esse atributo da onipotência? É o fato do nosso Deus ter todo o poder, né? Todo o poder emana de Deus. Deus não tem poder, ele tem todo o poder. Então, ele não se limita a fazer nada. Tudo que ele quiser que aconteça, vai acontecer, porque ele é todo poderoso, né? Ele não se limita, não há nenhuma possibilidade de Deus ter inimigos, porque ele é todo poderoso e todo poder emana de Deus. Então, entendendo isso, nós percebemos que não há nenhuma limitação para Deus. Ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é incomparável. Não há nenhuma força, não há nenhum poder nesse mundo ou no universo que se compare ao poder de Deus. Todos os exércitos das terras são comparados, na verdade, como uma gota dentro de um balde, diante desse Deus que é soberano, diante desse Deus que é todo-poderoso. Ele é onipotente. Entendendo isso, vamos aqui partir para a segunda categoria dos atributos de Deus, que são os atributos naturais, que são os atributos transferíveis, os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que Deus comunica com a sua criatura, aqueles atributos que Deus decidiu transferir alguns deles para a sua criação. E esses atributos também estão ligados ao caráter de Deus, estão ligados à moral do nosso Deus. Vamos conhecer aqui o primeiro atributo natural de Deus, que faz parte, na verdade, da categoria dos atributos transferíveis do nosso Deus. O primeiro deles é a bondade. E o fato de Deus ter esse atributo relacionado ao seu caráter significa dizer que tudo que procede de Deus é bom. Tudo que emana de Deus é bom. O nosso Deus, ele é um Deus bondoso. Não há maldade em Deus. Não há nenhuma possibilidade do nosso Deus estar relacionado com algo que é mal, porque ele é bom e tudo que provém dele, tudo que emana dele é também bom. Uma confirmação bíblica para isso, nós encontramos lá no livro de Salmos, capítulo de número 86, versículo de número 5. Vamos para o segundo atributo, que faz parte aí dos atributos transferíveis de Deus, atributo natural de Deus, que é, na verdade, o atributo da misericórdia. É o fato de Deus ser um Deus misericordioso. É um fato de Deus ter compaixão, se compadecer da sua criatura. O nosso Deus, de acordo com Salmos, capítulo de número 109, ou melhor, Salmos, capítulo de número 103, a partir do versículo 109, diz que o nosso Deus, ele é um Deus que não nos retribui segundo os nossos pecados, segundo as nossas transgressões, pois assim como os céus está elevado acima da terra, assim é a misericórdia de Deus para com os que o temem. Então, nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que se compadece da sua criatura. E uma outra confirmação bíblica para isso, nós encontramos lá no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4 ao versículo 5. Pois ali é dito que Deus, ele é rico em misericórdia. Vamos para o terceiro atributo de Deus, que é o atributo da sabedoria.
Nosso Deus, ele não precisa fazer perguntas para ninguém, porque ele não possui dúvidas, ele tem todo o entendimento de todas as coisas. O nosso Deus, ele tem toda a sabedoria, ou melhor, toda a sabedoria emana do próprio Deus, porque ele é a própria sabedoria. E o próprio Paulo entendeu isso quando ele escreveu lá no capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo de número 33. Ele fala que é muito profunda esta sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não tem limite. Ela transcende tudo, toda a ciência, todo conhecimento, toda concepção humana, porque o nosso Deus, dele emana toda a sabedoria. E Daniel também entendeu isso, quando ele escreve lá no capítulo 2, versículo de número 20, sobre a sabedoria de Deus. Vamos aqui para mais um atributo, que é o atributo da justiça. É um atributo que está relacionado também ao caráter, à moral de Deus. E é um atributo comunicável, um atributo transferível. O fato de Deus ter esse atributo relacionado ao seu caráter, o atributo da justiça, nos leva a entender que o nosso Deus, ele é um Deus justo e nele não há nenhuma desigualdade. O nosso Deus, ele é o único que julga todas as causas ao mesmo tempo e todas elas de uma forma justa. Não há injustiça em Deus, não há desigualdade em Deus, porque esse atributo da justiça está relacionado ao seu caráter, está relacionado à sua moral. As pessoas se corrompem, os juízes da terra se corrompem, mas o nosso Deus, ele é um Deus justo. Vamos aqui então para mais um atributo que está relacionado ao caráter de Deus, que faz parte do atributo transferível ou comunicável, que é o atributo da santidade. E esse atributo da santidade nos leva a entender que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus separado, nele não há nenhum tipo de impureza, ele não pode ser influenciado, ele não pode ser contaminado, porque ele é um Deus santo, ele é um Deus separado, ele é um Deus que transcende tudo aquilo que é puro. Então, em Deus, não há nenhuma impureza, não pode ser contaminado, não pode se tornar impuro e ele não pode ser influenciado por nada, porque ele é um Deus separado, ele é um Deus santo. Vamos então aqui para o último atributo desta categoria dos atributos naturais que estão relacionados aí com o caráter de Deus, que é o atributo da veracidade. É o fato do nosso Deus ser um Deus verdadeiro. O nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro e nele não pode existir nenhuma dúvida, nenhuma mentira, nenhuma controvérsia, pois ele próprio é a verdade. Quando está escrito lá em João, capítulo 17, versículo de número 3. E também lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus que dele não procede nenhuma mentira. Tudo o que provém dele é verdadeiro. Tudo o que procede de Deus é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira. As suas promessas são verdadeiras, pois ele é um Deus verdadeiro. Então aqui nós finalizamos esta segunda categoria dos atributos de Deus, que estão relacionados também ao seu caráter, à sua moral, que são os atributos comunicáveis, os atributos transferíveis, que Deus decidiu, ele resolveu transferir para a sua criatura alguns desses atributos. E o interessante é que, quando nós estudamos acerca dos atributos de Deus, ainda que nós não compreendamos de uma forma plena sobre a sua pessoa, mas quando nós estudamos os atributos de Deus, nós percebemos um pouco sobre o seu caráter, sobre a sua moral, como ele age, né, como ele trabalha. E desta forma nós podemos render glórias a ele e atribuir a ele toda a honra,
de uma forma mais apropriada e mais consciente. É importante entendermos que nós não conseguiremos compreender a Deus na sua totalidade, na sua plenitude. Ainda que estamos estudando sobre Deus, ainda que estamos estudando sobre tudo aquilo que está relacionado ao seu caráter, que são aquelas qualidades que ele arroga para si, que são os seus atributos. Ainda que nós não compreendamos na sua totalidade, ainda que nós não conseguimos discernir a pessoa de Deus, mas tendo em mente e tendo a certeza, tendo a convicção que nós podemos compreender não a Deus, mas tudo aquilo que ele resolveu, que ele decidiu revelar a nós com base na sua palavra. E isso nos é suficiente. E isso é motivo de sobra para alegrarmos o nosso coração. Porque tudo aquilo que ele revelou na sua palavra, sobre os seus atributos, sobre as suas qualidades, tudo isso é suficiente para que nós possamos descansar, entendendo que ele é um Deus verdadeiro, que ele é um Deus justo, que ele é um Deus eterno, um Deus soberano, um Deus infinito, um Deus amoroso, um Deus bondoso. E quando nós olhamos para a segunda categoria dos atributos de Deus, quando nós olhamos para as qualidades que estão relacionadas ao seu caráter e que ele decidiu comunicar à sua criatura, nós vamos perceber que nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Porque quando o nosso Deus decidiu criar o homem, ele colocou no homem, impressos na sua criatura, alguns dos seus atributos naturais, alguns das suas qualidades que estão relacionadas ao seu caráter, como, por exemplo, a justiça, a vontade de fazer aquilo que é correto, o amor, a vontade de amar ao próximo, de querer bem às pessoas, a misericórdia, a vontade de se compadecer, de se colocar no lugar do seu próximo. Todas essas qualidades que foram impressas no homem, na sua criatura, foi para que possamos nos relacionarmos melhor com o nosso próximo. Portanto, você é um filho de Deus que tem a sua imagem e a sua semelhança, porque o nosso Deus, na sua eternidade, na sua soberania, ele decidiu colocar na sua criação alguns desses atributos naturais, alguma dessas qualidades, para que todos nós fôssemos feitos imagem e semelhança desse Deus. Então, você é a imagem e semelhança de Deus, porque ele resolveu colocar na sua vida alguns desses atributos naturais, algumas dessas qualidades que estão relacionadas ao caráter de Deus, para que desse modo pudéssemos andar amando mais o próximo, se compadecendo mais do nosso próximo, discernindo aquilo que é certo, aquilo que é correto e com vontade de fazer aquilo que convém, vontade de fazer aquilo que agrada a Deus. Portanto, que esta instrução, que esse ensinamento, que esse estudo possa ter tido muita relevância para a sua vida e que você possa desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o nosso Deus, entendendo um pouco sobre o seu caráter, entendendo um pouco sobre a sua moral, entendendo um pouco sobre esse Deus que transcende todas as coisas. É impossível compreendê-lo na sua plenitude, na sua totalidade, mas é possível compreender tudo aquilo que ele quis nos revelar através da sua palavra, ao seu respeito, concernente à sua moral e ao seu caráter. Portanto, que você possa estar desenvolvendo um relacionamento profundo com ele, que você possa estar desenvolvendo um relacionamento profundo e amoroso, com igualdade, com o seu próximo, para que dessa forma você possa sim estar colocando em prática tudo que você está aprendendo
para que você venha ser um pequeno Cristo nessa terra, que venha fazer o reino de Deus avançar. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus possa estar trazendo cada vez mais clareza e entendimento sobre a sua palavra na sua mente, e que todos possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui. Tenham um ótimo estudo e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.